Trouxe a Bíblia? Mostre a Bíblia. Trouxe uma canetinha também? Canetinha para anotar. Hoje nós vamos falar sobre identificação, identificados. Como é que nós identificamos as pessoas? Bom, há muitas maneiras de identificar as pessoas. Nós podemos identificar as pessoas pela sua, a gente chama de RG, é um registro geral, identidade, um passaporte, impressão digital. Até pela íris é possível identificar uma pessoa. E aqui na nossa instituição tem uma carteirinha. Na Bíblia, nós temos um outro jeito de identificar. Quero que você pegue aí a palavra, encontre aí João capítulo 13. Evangelho segundo João, no capítulo 13. De repente, você descobre que todos esses documentos que eu apresentei e tantos outros mais, eles não são suficientes. Assim como não é suficiente você ter o nome de cristão. Assim como não é suficiente você acreditar na placa da sua igreja. Assim como não é suficiente você dizer que professa ser religioso. Olha o que a Bíblia diz em João 13, 2 versinhos apenas. É o verso 13, capítulo 13, verso 34 e depois o verso 35 de João. Um novo mandamento vos dou. Encontraram aí? Que vos ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Ele tem uma explicação. Como é que tem que ser esse amor? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Não é a placa da igreja, não é o nome da igreja, não é a religião, não é a caridade, não é ser dizimista, não é ser guardador dos mandamentos. O que mais que não é? Pode aumentar a lista aí. Só tem um jeito de identificar quem é verdadeiramente discípulo de Cristo. Está na Bíblia, não estou inventando. O Senhor Jesus disse assim: se tiverdes amor uns para com os outros, todos saberão, todos reconhecerão, identificarão que sois meus discípulos. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas então por que religião? A religião é uma coisa maravilhosa, uma coisa esplendorosa, mas não é a religião, é o Senhor da religião. Alguns ditados. Você já deve ter ouvido que o fruto não cai muito longe do pé da árvore, ok? Já deve ter ouvido também um ditado que diz assim: o que não parece com o dono é roubado. E já deve ter ouvido um outro ditado que é a mesma coisa: o cavaco não cai muito longe do pau. Quando alguém está cortando lenha, o cavaco não vai muito longe da madeira que está sendo cortada. Se você falar que é cristão, mas se você não ama, você não é cristão. Agora, eu não sou hábil o suficiente para julgar se você é cristão ou não, porque eu também não entendo de amor, eu apenas tento amar. Quem entende de amor é Deus, por isso Ele só pode julgar. Ele pode dizer se você é cristão ou não, mas a Bíblia está dizendo aqui que é o amor. Agora, eu poderia dizer para você que há outras informações na Bíblia que falam sobre o desenvolvimento desse assunto que Jesus explicou. Por exemplo, existe alguma religião pura?
A Bíblia diz que existe. A Bíblia diz em Tiago 1, 26 e 27 o seguinte: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, não controla a língua, engana o seu próprio coração e sua religião é vã. Já viram que algumas pessoas, mais do que outras, mas quase todas, gostam de novidades? E há algumas que gostam de levar as novidades. Por exemplo, se tem um indivíduo que vem falar mal de outro para mim, eu já sei de uma coisa: ele vai falar mal de mim para o outro, porque ele é um leva e traz. Se ele não cuida da sua língua, não é cristão, diz a palavra. A religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, diz Tiago: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Penso que visitar as viúvas e os órfãos não é tão difícil quanto guardar-se incontaminado do mundo, porque a tendência é que nós imitemos o meio no qual vivemos. O nosso meio é tão corrompido, tão corrupto, tão devasso, tão perdido, que nós corremos o risco de imitar. Então hoje, roubar parece uma coisa natural. E se nós imitarmos as coisas ruins que parecem ser naturais, nós não estamos nos guardando isentos das coisas ruins que há no mundo. Duas coisas são importantes: é você fazer e você ser. Porque eu posso fazer muitas coisas. E eu recebi ontem um santinho em casa, com meu nome. E mostrei para o meu sogro. E eu achei muito engraçado, porque está escrito assim: tal santo proteja o senhor Neumoel. Porque eu ajudo uma instituição de caridade, e eu ajudo e continuo ajudando. Não é muito, é um insignificante. E eles me mandaram, porque está se aproximando o Natal, que eu sou protegido. Que tal, professor Zorzinho? Não basta apenas eu fazer caridade. Eu tenho que viver livre das coisas ruins que há no mundo. E essa é a religião pura. Mas não é só isso. Nós gostamos de dizer que a lei se resume no amor. Porque Jesus ensinou assim. Um homem, escriba, fariseu, ele era escriba e fariseu ao mesmo tempo. Ele se aproximou de Jesus e perguntou: qual que é o grande mandamento? E Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Esse é o maior de todos. E o segundo, que é semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o escriba, em Marcos e em Lucas tem a mesma história, e Mateus também tem essa história, mas em Lucas, o indivíduo foi mais longe e disse: como é que eu vou saber quem é meu próximo? Jesus contou a parábola do bom samaritano. Porque quando você é, você faz. Agora você pode fazer sem ser. Você pode fazer as coisas sem ser realmente aquilo que você deveria ser. Agora, se você é, você não vai conseguir ficar sem fazer. Essa é a verdadeira religião, a religião pura. Agora, eu vou dar aqui uma pitadinha, porque há alguns pregadores por aí que não conhecem nada de teologia nem de Bíblia. Eles dizem: olha, Jesus deu um novo mandamento. Então agora não precisa mais olhar para os 10 mandamentos. Então, para esses pregadores, eu ia chamar de idiotas, mas não quero ofender ninguém. Esses pregadores incautos, fica mais bonito. Quando Jesus falou: dou um novo mandamento, ele não falou: eu dou um mandamento novo cronologicamente, inédito. Ele estava mostrando uma nova maneira de aplicar o mandamento. Porque ele não usou a palavra que no grego significa novo, neos, que é como se fosse um carro novinho, 0 quilômetro. Ele usou a palavra kainos, que é um novo, mas é porque é conservado. Mesmo porque
Amar a Deus sobre todas as coisas, está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. E amar ao próximo está lá em Levíticos, no capítulo 19. Não era novo, mas era novo na sua abrangência, na sua aplicação. Deixa eu ir mais longe um pouquinho na questão do ser. Porque o mandamento novo é que nos amemos uns aos outros, da mesma maneira que o Senhor nos amou. Existe alguma coisa que Deus requer de nós? O profeta Miqueias, no capítulo 6, no verso 8, ele responde isso. E ele diz que Deus declarou o que é bom e o que Ele espera de nós. E o que Deus declarou que espera de nós? Que pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia e andemos humildemente com Deus. Ame a justiça, pratique a misericórdia e ande humildemente com Deus. Esse é um bom resumo de uma boa religião. Eu creio numa manjedoura vazia. Eu também creio numa cruz vazia. E eu também creio num túmulo vazio. Mas eu creio também num coração cheio do amor de Deus. Porque o túmulo vazio, a cruz vazia, a manjedoura vazia, estes símbolos enchem o meu coração do amor de Deus. Porque Deus me mostrou como é que é amar. Amar é dar a vida pelos outros, assim como eu vos amei. Isso é amor. Agora, nada longe disso vai atender ao pensamento de Deus para os seus filhos e para as suas filhas. Nada longe disso. Tem que estar muito perto disso ou tem que ser isso. Em que contexto o Senhor Jesus deu esse novo mandamento, que era muito antigo? Tão antigo quanto a criação. Porque a mesma lei que Deus deu por escrito no Monte Sinai, Deus colocou no coração de Adão e Eva. Como que eu vou entender isso? Não é muito fácil, mas é possível. O Senhor Jesus falou isso dentro de um contexto quando Judas já havia saído da ceia para vender o Senhor Jesus para os principais. Jesus havia lavado os pés aos discípulos, servido o pão e o vinho, o suco da uva. E Jesus falou, olha, vocês não podem me seguir agora, mas eu vou deixar com vocês um mandamento diferente. É o mesmo mandamento, mas a sua aplicação é diferente. A sua visão é diferente, a sua abrangência é diferente. E foi dentro deste contexto de dor e aflição que Jesus deu esse novo mandamento. Aquela noite e aquele dia seguinte, nós, como seres humanos, olhando do ponto de vista puramente humano, nós diríamos que aquelas pessoas cometeram um crime hediondo. Porque açoitaram, cuspiram, bateram e por fim crucificaram um homem inocente. De todos os homens, de todos, o único inocente era ele. Não conheceu o pecado, não conheceu. Se fez pecado por nós. Para nós foi um crime, mas para Deus foi um dia glorioso. E Jesus falou assim, eu te glorifiquei na terra. Sabe o que significa glorificar a Deus, irmãos? Não é vir aqui à frente e gritar. Não. Glorificar a Deus é seguir o exemplo do Senhor Jesus e é executar aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Quando Jesus disse assim, eu te glorifiquei na terra, Jesus estava dizendo assim, eu fiz o que o Senhor me mandou. Eu fiz o que o Pai me comissionou. Você quer glorificar a Deus? Você não precisa nem ser cantor. Não precisa ser nem pregador. Apenas execute a missão que Deus determinou que você executasse. Esse é o maior de todos os símbolos da glorificação do nosso Deus. Mas como é que nós vamos entender que o mandamento é novo? Eu queria botar ali na tela para você dar uma olhadinha comigo. É coisa muito simples, mas você vai gostar de saber isso.
Como é que nós vamos saber que o mandamento é novo? Primeiro, ele é novo de verdade. Não novo no aspecto de que não era conhecido ainda, não era dado ainda, não no aspecto de que ele estava sendo conferido naquele momento. Porque, como já expliquei, é o mesmo mandamento que está lá no Antigo Testamento, é igualzinho. É igualzinho. Apenas novo no sentido de como é que eu vou executar esse mandamento? Como é que eu vou viver esse mandamento? Porque é muito simples chegar aqui à frente e dizer, olha, uma flauta, por exemplo, que é um instrumento que eu acho muito lindo. Olha, você toca a flauta assim, é desse jeito, ou desse jeito. Não, tem que explicar como é que faz, tem que ensinar, tem que estudar. Jesus estava ensinando como é que faz para amar. Amar como eu amei. Primeiro ponto, é um novo mandamento. E eu anotei algumas coisas aqui. O mesmo Deus do Antigo Testamento que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o mesmo Deus, na pessoa de Jesus, que falou essas mesmas expressões. É o mesmo Deus que deu a lei, que colocou a lei no coração de Adão e Eva, que deu a lei por escrita no Sinai. É o mesmo Deus que um dia destes, nesta geração, vai mostrar as tábuas da lei no céu, para que o mundo inteiro veja. É a lei do amor. Amor. É um novo mandamento, porque amar é uma ordem, não é uma escolha sua. Você pode escolher amar uma pessoa, mas amar ao próximo é uma ordem de Deus. Eu dou um mandamento, um novo mandamento vos dou. Ameis, amais, amem. Amar é um mandamento, mas não é um mandamento simples, porque é um mandamento coletivo, interativo, é um mandamento abrangente, é um mandamento de reciprocidade uns aos outros. É diferente, porque às vezes até eu tenho que fazer alguma coisa para que o outro entenda que eu o amo. Não adianta você dizer que ama a sua esposa se você não cuida dela. Você ama o seu marido, você não cuida dele. Você não atende ele, você não atende ela. Não adianta você dizer que ama o seu filho e você não fica com ele. Não adianta você dizer que ama a sua filha e se mata de trabalhar achando que é importante dar as coisas para ele. Ele não quer as coisas, ele quer você, ela quer você. Os nossos filhos querem a nossa presença e não as nossas coisas. Não adianta você dizer para a namorada, eu amo você, mas esquece o dia do aniversário do namoro. E alguns maridos, mulher menos, mas os maridos mais. Às vezes nós esquecemos a data do casamento. Eu estou mentindo? Não estou. Como é esse amor? Ele é novo na sua aplicação. Ele é novo porque é uma ordem. Ele é novo porque é coletivo, é abrangente, exige reciprocidade uns aos outros. Ele é novo porque tem um modelo. E o Senhor Jesus falou assim, assim como eu vos amei. Ô, gente, uma moça que mata os pais, ama os pais? Nós temos história assim nesse país? Temos. Um pai que mata um filho, uma filha, tem amor no filho? Não tem. Como é que tem que ser o amor? O amor tem que ser conforme o modelo do Senhor Jesus Cristo. Qual é o modelo do Senhor Jesus Cristo? Você em primeiro lugar. Você é mais importante do que eu. Se precisar, eu morro por você. Quer ver uma coisa simples? Muito simples. Talvez a mais simples de todas. Aqui na nossa cidade nós temos muitos motociclistas. Alguns são motoqueiros, mas a maioria é motociclista. Eles andam assim, desviando dos carros. Parece-me que eles gostam daquela faixinha branca que tem para dividir uma faixa da outra. Às vezes você percebe que vem vindo um aqui atrás de você, pela sua direita, ele vai passar por aqui. Custa você encostar o pezinho direito assim, de nada no freio,
para deixar ele passar com tranquilidade? Não custa. Ele vai até pensar assim, eu sou bom demais, passei. Não, você que ajudou. Deixa o outro pensar que ele é bom, ajude. Ajude o outro a ser bom. Tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou. Viva para servir. Abra o coração. Deixe o Espírito de Deus encher o seu coração. Então, segue um modelo. É o modelo de Cristo. E o último, é o mandamento identificador. É o único mandamento que identifica se eu sou de Cristo ou não. É o único mandamento. É o mandamento do amor. O mundo vai conhecer que eu sou um discípulo de Cristo se eu tiver amor, se nós tivermos amor uns para com os outros. Eu quero louvar a Deus, porque a nossa comunidade, ela ajuda a espalhar o amor. E amados, nós temos que viver espalhando o amor, a bondade, a misericórdia, a graça, que são atributos do caráter divino. Eu vou terminar com um verso que está no Novo Testamento, 1 João 4:8, que as nossas professoras nos ensinavam a cantar quando crianças. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Olha, se você é cristão, mas não ama, você não é cristão coisa nenhuma. Quando eu vejo, por exemplo, a nossa comunidade, o nosso grupo de doadores de sangue, 5.000 pessoas, 5.000 vezes amor, Alfredo. Aquilo que eu falei para vocês hoje cedinho, a hora que nós chegamos aqui, né? Às vezes é um sacrifício, tem que levantar mais cedo, tem que ensaiar muito. Mas eu falei que Deus tinha bênçãos para vocês, lembram? O amor de vocês, pela arte, pelo louvor, vocês, vamos amar. Eu queria desafiar você a espalhar amor. Já viram aquela daminha bonita que entra no casamento com uma cestinha assim, cheia de pétalas, e vai jogando para a noiva passar? Talvez nós precisaríamos imitar essas meninas lindas. E deveríamos ter uma cesta cheia de amor e sair por aí jogando amor, espalhando amor. Quando a mulher samaritana com a qual Jesus se encontrou, começou a descobrir que ele era alguém especial, ele falou assim: se você entendesse que eu sou o presente do céu, que eu sou o Natal, que eu sou o amor, você iria me pedir uma coisa. Sabe por que esse mandamento é novo? Porque nós só podemos amar se o Deus Espírito Santo encher o nosso coração de amor. Enquanto nós escutamos uma música que nos ensina a espalhar o amor, e eu quero desafiar você a pedir para Deus que encha você de amor, para que você consiga atender aos reclamos do mandamento de Deus, que vos ameis uns aos outros. E se for esse o desejo do seu coração, durante a canção você fique em pé, por favor. Eu quero orar com você no final. Está morrendo por falta de amor. O sol da impaciência já queima com furor. As pedras do orgulho refletem o calor. As flores da ternura já murcham sem vigor. O amor que nos transforma e o
mundo vai salvar. Espalhe amor agora, que os ventos vão soprar. Espalhe amor no mundo, que a chuva cairá. Espalhe amor no mundo, que o verde brotará. Espalhe amor no mundo, que as flores se abrirão. Com mais amor no mundo, os rios transbordarão. No meio do deserto, da dor, da ingratidão, ainda existe um lado de paz e mansidão. As nuvens da amizade devolvem o frescor, trazendo a forte chuva em gotas de amor. O amor de Deus transforma e o mundo vai salvar. Espalhe amor agora, que os ventos vão soprar. Espalhe amor no mundo, que a chuva cairá. Espalhe amor no mundo, que o verde brotará. Espalhe amor no mundo, que as flores se abrirão. Com mais amor no mundo, com mais amor no mundo, os rios transbordarão. Que a chuva cairá, a chuva cairá. Espalhe amor, que o verde brotará. Espalhe amor, as flores se abrirão. Com mais amor no mundo, com mais amor, os rios transbordarão. Espalhe amor, espalhe amor. Obrigado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, e assim todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Deus abençoe você, ame. Que o amor de Deus esteja no seu coração. Sábado próximo, o meu tema será a morte da morte. Pode vir, você vai ser abençoado. Vai ser abençoada. Feche os olhos. Ao nosso Deus, que na pessoa de Jesus nos ensinou a amar, a Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Nós precisamos que o Deus Espírito Santo encha o nosso coração de amor, para que vivamos esta ordem divina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que o Deus Salvador, o Senhor Jesus, seja nosso Senhor e Salvador, e muito em breve possamos vê-lo nas nuvens dos céus, levando conosco as pessoas que amamos nesta vida aqui.
Abençoa a nossa congregação. Nós temos hoje umas centenas de irmãos que estão conosco aqui, que serão abençoados com o mutirão de Natal. Sobre estes amados, a tua bondade e a tua bênção. E sobre a tua igreja, a tua bondade e a tua bênção também. Pai conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém.